Ser inteligente, em teoria, deveria ser uma vantagem, mas na prática pode se tornar uma armadilha. Você já percebeu que, às vezes, quando demonstra saber mais do que os outros, a reação não é admiração, é incômodo? Em vez de reconhecimento, recebe resistência. Em vez de respeito, hostilidade velada. É como se, ao mostrar sua luz, automaticamente fizesse questão de ofuscar quem está ao lado. E para muitas pessoas, isso é insuportável. A inteligência, quando não vem acompanhada de inteligência emocional, torna-se uma faca de dois gumes. E é exatamente esse o ponto que Schopenhauer, um dos filósofos mais agudos e incompreendidos do século XIX, compreendeu de forma brutalmente clara. Para ele, ostentar sabedoria é uma das formas mais eficazes de criar inimigos silenciosos. Vivemos em uma sociedade que, embora diga valorizar o mérito, teme tudo aquilo que revela suas próprias limitações. Quem pensa demais, vê demais, e quem vê demais, incomoda. Por isso, a mente afiada pode ser percebida como ameaça e não como virtude. É aí que entra o paradoxo que Schopenhauer apresenta. A verdadeira sabedoria pode estar em parecer menos do que você é, não para se esconder, mas para preservar. Preservar relações, preservar sua paz e preservar, principalmente, o seu poder. Porque o poder mais sutil e mais eficaz não está em se impor, mas em observar, em escutar mais do que falar, em entender quando brilhar e quando deixar que o outro brilhe, mesmo que por engano. Schopenhauer nos convida a rever o instinto de provar que estamos certos. Ele propõe uma inversão desconfortável, porém libertadora, a arte de parecer menos para alcançar mais. Esse é o ponto de partida. A provocação que desafia o orgulho intelectual e nos conduz por um caminho onde o ego cede espaço à estratégia, onde a vaidade dá lugar à visão, e onde o verdadeiro inteligente é aquele que sabe quando não parecer inteligente. Antes de se tornar o filósofo conhecido por seu pessimismo profundo e visão implacável da natureza humana, Arthur Schopenhauer foi apenas um jovem brilhante e arrogante. Aos 19 anos, recebeu uma carta de sua própria mãe, que, com a franqueza de quem o conhecia profundamente, fez uma crítica que o marcaria para sempre. Ela dizia que, embora ele fosse inteligente, sua necessidade de provar isso a todos o tornava insuportável. E pior, diminuía o brilho de sua inteligência. Essa carta não foi uma simples bronca materna. Foi uma virada de chave. Schopenhauer passou a observar mais atentamente os efeitos da inteligência nas relações humanas. Percebeu que, por mais que o conhecimento seja algo valioso, ele também carrega um risco invisível, o de isolar, o de criar ressentimento, o de transformar virtudes em obstáculos. A partir disso, sua filosofia passou a incorporar um elemento prático, quase estratégico, a importância de disfarçar o próprio brilho, não por covardia, mas por sabedoria. Ele percebeu que o problema não estava em ser inteligente, mas em querer demonstrar isso o tempo todo. A inteligência excessivamente exposta fere o ego alheio, e o ego ferido não reage com admiração, reage com defesa, com ataque, com afastamento. Mesmo sem perceber, criamos barreiras ao redor quando fazemos da nossa mente uma vitrine. Schopenhauer, então, começa a tratar a modéstia, ou melhor, a aparência da modéstia, como uma espécie de armadura, um escudo contra os efeitos colaterais da genialidade. E a sua filosofia se torna um convite a algo que muitos chamariam de teatro, mas que ele via como arte, a arte de parecer menos para preservar mais. O que sua mãe apontou foi mais do que um defeito pessoal. Era um reflexo da natureza humana. Ninguém gosta de se sentir inferior. E o intelecto, quando exposto sem sensibilidade, transforma qualquer ambiente em um campo de comparação. A lição foi dura, mas para Schopenhauer é necessária. Ele entendeu que dominar o mundo das ideias exige, antes, aprender a navegar pelas emoções dos outros. Poucos conceitos soam tão contra-intuitivos quanto esse. Fingir ignorância como estratégia de poder.
Em um mundo que premia a performance, o domínio, o brilho intelectual, por que alguém escolheria parecer menos do que é? Para Schopenhauer, essa escolha não era fraqueza, era força disfarçada. A arte de se fazer de bobo funciona porque desarma. Quando você não representa uma ameaça direta, as defesas caem. As pessoas se abrem, se revelam. Ao baixar sua guarda, você permite que os outros mantenham a deles intacta, e isso os faz sentir-se seguros ao seu lado. E quando alguém se sente seguro, você conquista algo que a inteligência sozinha não consegue: influência. Essa é a lógica por trás da dissimulação estratégica. Aparentar ingenuidade não é ser ingênuo, é saber até onde convém mostrar sua visão. É manter o controle da situação sem precisar liderar o debate. É conduzir sem precisar comandar. Quando você domina essa arte, pode até parecer inofensivo, mas está vendo tudo. E o mais importante, sabe exatamente quando agir. Essa ideia ecoa em outros pensadores. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, dizia que a vitória começa com disfarce. Seja forte, pareça fraco. O engano, para ele, era parte da sabedoria tática. Gandhi, com sua famosa frase "fale apenas se for para melhorar o silêncio", reforça esse poder da contenção. E Sócrates, com sua ironia socrática, fingia saber menos para levar os outros a refletirem mais. A grande lição aqui é mostrar tudo o que você sabe, o tempo todo, não é prova de inteligência, é prova de insegurança. O sábio não precisa provar. Ele observa, compreende, age com precisão. A força da mente está muitas vezes em sua capacidade de se conter. Fingir ignorância é, na verdade, uma forma avançada de inteligência social. Exige autocontrole e leitura do ambiente, domínio do próprio ego. Não se trata de manipulação, mas de sabedoria emocional. É escolher quando vale a pena falar e quando vale ainda mais deixar que o outro acredite que teve a melhor ideia. No fim, quem parece bobo pode ser o único na sala que entendeu tudo, e por isso mesmo escolheu calar. Existe um tipo de poder que não precisa de aplausos, que não grita, que não se impõe, que não se exibe, mas que, ainda assim, transforma tudo ao redor. É o poder do silêncio. E Schopenhauer, assim como outros grandes pensadores, sabia disso. Em um mundo em que todos querem falar, quem sabe ouvir se destaca. O silêncio, quando usado com inteligência, não é ausência, é presença concentrada. É uma forma de autoridade. Enquanto os outros tentam se afirmar por palavras, o observador em silêncio analisa, conecta, interpreta. E quando decide falar, cada palavra tem peso. Platão dizia: os sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque precisam dizer algo. Schopenhauer leva essa ideia adiante ao sugerir que não apenas o falar deve ser ponderado, mas também o não falar pode ser uma escolha ativa, estratégica. Às vezes, o que você não diz revela mais do que qualquer discurso. Em reuniões, debates, discussões, a figura que observa em silêncio frequentemente causa mais impacto do que aquela que monopoliza a fala. E quando essa pessoa finalmente se pronuncia, todos prestam atenção. Não por imposição, mas porque o silêncio construiu a expectativa. A fala, nesse caso, vira clímax. É um jogo de percepção. Quando você fala o tempo todo, revela seus limites, expõe suas ideias antes da hora, desperdiça energia. Quando fala pouco, mas com intenção, você controla o tempo e o efeito da sua presença. O silêncio se torna parte da sua estratégia. Esse princípio também se aplica na vida pessoal. Em momentos de conflito, às vezes o silêncio evita feridas desnecessárias. Em conversas delicadas, ele permite que o outro se revele mais do que revelaria diante de argumentos. E em situações de pressão, o silêncio preserva sua clareza interior. O silêncio estratégico não é covardia nem passividade. É escolha. É saber que você não precisa provar o que já está claro. Ter segurança para não precisar vencer toda a discussão. É ter visão para saber que em certas batalhas
O mais forte é aquele que não entra na briga. Falar menos não é se anular, é se posicionar com mais força. Porque em um ambiente onde todos disputam espaço, o silêncio vira território nobre. Quem sabe usá-lo conquista, sem barulho, sem pressa, e com um tipo de respeito que nenhuma exibição de inteligência conseguiria alcançar. A necessidade de reconhecimento é uma das maiores armadilhas para quem deseja exercer influência real. Muitos querem liderar, mas não sabem guiar. Querem ter razão, mas não sabem semear ideias. Querem ser ouvidos, mas não sabem ouvir primeiro. Schopenhauer nos ensina uma forma de liderança que não exige palco, a liderança invisível. Esse tipo de liderança não busca destaque. Ela opera nos bastidores, plantando ideias no terreno fértil da mente dos outros, com delicadeza, com respeito, com inteligência emocional. É quando você sabe o que precisa ser feito, mas deixa que o outro acredite que foi ideia dele. É quando você tem razão, mas não precisa esfregá-la na cara de ninguém. Em vez de impor, você inspira. Em vez de convencer, você conduz. Essa sutileza é um dos maiores sinais de maturidade e sabedoria. E mais, é uma forma de preservar a dignidade alheia. Quando alguém sente que foi respeitado em sua autonomia, mesmo que tenha sido discretamente influenciado, ele se aproxima e não se afasta. Schopenhauer acreditava que quando você faz alguém se sentir humilhado, mesmo sem intenção, você perde algo que talvez jamais recupere: o respeito sincero. Já quando você valoriza o outro, permite que ele se veja como parte da solução. Você não só resolve um problema, você constrói um vínculo. Essa forma de agir exige contenção do ego, exige abrir mão do crédito, mas o retorno é imensamente maior, porque no fim, quem realmente lidera não é aquele que grita mais alto ou assume o controle. É aquele que transforma o ambiente sem precisar de reconhecimento imediato. No ambiente profissional, por exemplo, isso é ouro. Evitar corrigir um chefe em público, deixar um colega brilhar mesmo quando você sabe que poderia fazer melhor, sugerir ideias de forma sutil, de modo que pareçam surgir da equipe. Isso cria confiança, e a confiança é a moeda de qualquer relação duradoura. Assim, liderar deixa de ser um ato de comando e se torna um ato de escuta. Um cuidado silencioso com o outro, com a relação, com o impacto a longo prazo. E como Schopenhauer compreendeu, o respeito verdadeiro não nasce da superioridade exposta, mas da influência sutil, quase invisível, que toca o outro sem feri-lo. Vivemos em uma cultura obcecada por visibilidade. O sucesso precisa ser mostrado, a inteligência precisa ser validada, a conquista precisa ser comemorada em praça pública. Mas Schopenhauer nos convida a olhar para esse impulso com desconfiança. Para ele, o desejo de exibir-se frequentemente revela mais insegurança do que poder. E o verdadeiro brilho é aquele que não precisa ser anunciado. Brilhar demais em certos ambientes é como acender um farol em plena noite, chama a atenção, mas também atrai ameaças. Quando você se destaca excessivamente, desperta um tipo sutil de hostilidade. Pessoas se sentem expostas ao seu redor, inseguras, ofuscadas. E o que poderia ser admiração vira inveja. O que deveria ser inspiração vira competição. Essa percepção não é nova. Lao Tse já dizia que o sábio veste roupas simples, mas guarda um tesouro em seu coração. A ideia é clara: quanto mais valioso você for por dentro, menos precisa demonstrar por fora. O brilho verdadeiro não precisa de holofotes. Ele se manifesta em silêncio. Sócrates, com sua ironia filosófica, fingia ignorância, não apenas para provocar reflexão, mas também para proteger-se. Sua famosa frase, "só sei que nada sei", não era autoanulação. Era humildade estratégica. Ele sabia que ensinar com arrogância gera resistência, mas ensinar com humildade abre portas. Schopenhauer enxergava o mesmo padrão nas relações cotidianas.
Ele alertava que exibir conquistas, corrigir constantemente os outros ou tentar provar valor a todo momento não é apenas desnecessário, é perigoso. Porque coloca você em evidência num mundo onde poucos sabem lidar com o sucesso alheio. Manter um perfil discreto é, portanto, uma escolha de sabedoria. Você não se esconde por medo. Você escolhe o anonimato momentâneo para preservar sua liberdade, para agir sem ser sabotado, para crescer sem ser impedido e, principalmente, para cultivar respeito sem precisar pedi-lo. O poder silencioso é aquele que não provoca alarde, mas transforma o ambiente por onde passa. Ele não disputa espaço, ele ocupa com presença. E essa presença é tão sólida que não precisa de explicação. Schopenhauer sabia que, em muitos casos, esconder é a forma mais elevada de inteligência, porque ao não provocar o ego dos outros, você protege a si mesmo e, no final, acaba chegando mais longe, com menos atrito, mais respeito e uma paz que o brilho exagerado nunca foi capaz de trazer. No fim das contas, o que Schopenhauer propõe não é disfarce, é sabedoria. Não é fingimento, é consciência. A arte de se fazer de bobo não é sobre enganar os outros, mas sobre não precisar provar nada. É sobre perceber que, muitas vezes, a maior demonstração de inteligência é escolher quando e como usá-la. Essa postura exige maturidade, porque o impulso de se afirmar, de mostrar que sabe, de vencer cada discussão, é natural. Mas é também o impulso que mais destrói relações, que mais sabota carreiras, que mais afasta pessoas valiosas. O verdadeiro poder está em dominar esse impulso e substituí-lo por uma ação mais estratégica, mais sutil, mais eficaz. O respeito genuíno não vem da imposição, ele vem da elegância, de saber escutar antes de falar, de perceber o ambiente antes de reagir, de entender que nem toda verdade precisa ser dita e nem toda vitória precisa ser exibida. Às vezes, o maior mérito está em deixar o outro vencer e ainda assim conduzir tudo com maestria. Isso não é fraqueza, é domínio, é autocontrole, é influência real e, sobretudo, é a capacidade de gerar admiração sem precisar pedi-la. Schopenhauer nos lembra que não é necessário brilhar o tempo todo para ser luz, que há poder na contenção, que há autoridade no silêncio, que há beleza em parecer simples quando se carrega um mundo inteiro por dentro. Na próxima vez que estiver diante da tentação de se impor, respire, observe, avalie. E talvez descubra que o maior ato de inteligência não é provar nada, é agir com leveza, deixar que os outros falem e permitir que suas atitudes falem mais alto do que qualquer argumento. Porque, como dizia Lao Tse, o sábio é como a água, flui sem confronto, ocupa seu espaço e transforma tudo por onde passa. Esse é o verdadeiro respeito. Esse é o verdadeiro poder. Em um tempo em que todos tentam provar algo, a verdadeira força está em quem não precisa, em quem sabe o que carrega por dentro e escolhe não exibir, em quem age com leveza, escuta com atenção e fala apenas quando necessário. Como Schopenhauer nos ensinou, a sabedoria não está em parecer superior, mas em saber quando não parecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que, como você, estão buscando refletir com mais profundidade. Se inscreva no canal para acompanhar outros temas como esse. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que entenderia o valor dessa mensagem. E me conta nos comentários, você já se fez de bobo em alguma situação por sabedoria?